A palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 2. Livro do profeta Oséias, capítulo 2. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. A exposição será do versículo 2 ao versículo 23, mas vamos ler o versículo 14 e 15. No decorrer da exposição, vamos meditar em todo o texto da palavra de Deus. Oséias, capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém. Vamos mais uma vez a Deus e a oração, meus irmãos, pela sua palavra nesse instante. Senhor Deus, ilumina nossa mente, Pai, nosso coração, abençoa a nossa alma e mais uma vez nós rogamos ao Senhor que aplique essa palavra a cada um de nós, Pai. Nos instrua para a tua glória e nos dê direcionamento para compreendermos adequadamente aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus amados irmãos, é uma verdade que muitas vezes nós temos a tendência de olharmos para situações adversas dos outros, sejam elas situações de perigo, situações de dificuldade, ou até mesmo os pecados das outras pessoas. Pecados esses que demonstram quem a pessoa é hoje e como ela vive diante de um Deus que está a todo momento olhando para ela com um olhar de ira. Esse texto, em específico, que nós acabamos de ler, ele reflete muito o caráter de como Deus trata o seu povo, e principalmente como ele tratou o povo dele no Antigo Testamento. O que nós não entendemos muitas vezes é como que Deus ama um povo e mesmo sendo um povo eleito por ele, continua sendo infiel. Em muitos momentos o trai, cospe em seu rosto, bofeteia a sua cara e volta para os seus ídolos. Esse é o contexto do profeta Oséias. Se você andar um pouco pelas ruas de Recife, talvez em Boa Viagem, ou até mesmo em alguns outros bairros aqui de Recife, como eu já andei, você vai ver que existem, infelizmente, algumas mulheres em ato de prostituição, na verdade se vendendo como prostitutas. Agora imagine que um homem é honrado, imagine que esse homem é inibado na sociedade, ele é um juiz, ele tem a sua reputação inibada, ninguém consegue falar nada de mal contra aquele homem, e esse mesmo homem olha para uma prostituta e ama aquela mulher. Ele começa a ter desejo de casar com aquela mulher. E não é uma mulher qualquer, é uma mulher prostituta. É uma mulher que já se deitou com vários homens, então ela não é mais pura. Ela não é uma mulher que apenas se entregou ao seu único marido. Ela teve vários relacionamentos ao longo de sua vida. E ela não conta mais o número de homens com que ela já se deitou. Então ela não está mais pura. Mas aquele homem tem a vontade de cuidar dessa mulher. Ele ama uma mulher que não era apenas pura, mas uma mulher que já estava com a sua mente totalmente poluída pelo que tinha feito. Esse homem chama essa mulher e automaticamente, por um ato de desejo do coração dele, ele oferece para ela uma aliança e diz: eu quero casar com você. E aquela mulher fica impressionada. Mas por que você quer casar comigo? Eu não tenho nada a lhe oferecer. Eu não sou uma mulher limpa. Eu não vivi coisas boas nesse mundo. Ele diz: mas eu amei você. Eu fiz uma escolha e amei a minha escolha. Eu amo você. E essa mulher, com o passar do tempo, começa a amá-lo também, a demonstrar gratidão por esse ato tão benevolente desse homem. E não apenas deu uma aliança para ela, mas como juiz, deu uma reputação totalmente diferente para aquela mulher. Ela agora era vista como a esposa do juiz. As pessoas tratavam ela com respeito, diferentemente dos homens com que ela se deitava antes. E agora ela estava em outro patamar da sua vida. Mas a partir de um momento, ela sente desejo de voltar para a sua vida antiga. E abandona seu marido e volta para o passado. Esse é o contexto que o profeta Oséias escreve no seu livro. Há algumas interpretações para esse casamento simbólico de Oséias com uma prostituta.
a mais correta a se interpretar é que não foi um casamento literal. Oséias não se casou com uma mulher prostituta realmente, mas é um casamento simbólico. É uma linguagem onde demonstra que o povo de Deus estava casando-se com Deus. E Oséias aqui era a representação de Deus com uma mulher que era prostituta, chamada de Gomer, no capítulo 1. E Oséias, chamado por Deus para escrever esse livro, ele usa essa linguagem para mostrar a gravidade do pecado cravado no coração daquele povo de Israel. Nós podemos observar, irmãos, algo muito interessante, que no capítulo 1 de Oséias, nós vemos a descrição desse casamento. Se os irmãos voltarem no capítulo 1 de Oséias, nós vamos observar a descrição de como ele foi até essa mulher e encontrou e casou-se com ela. Versículo 2 diz assim, capítulo 1, versículo 2 de Oséias. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Perceba que aqui ele descreve que Oséias deveria casar-se com uma mulher prostituta e ter filhos com ela de prostituição, mas logo em seguida, o próprio autor do livro diz, porque a terra se prostituiu. O povo me abandonou. Então já faz a ligação clara entre o simbologismo, a simbologia entre o povo de Deus e uma mulher que era prostituta. Ele faz isso de uma forma clara logo no início do seu livro. No versículo 4 ele diz, disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. E o versículo segue, irmãos. O versículo vai seguindo e mostrando o povo de Deus se rebelando contra esse Deus, tendo filhos, né? É um filho de prostituição, é um filho rebelde, é um filho perverso. Isso pode ser descrito em outras interpretações como a igreja, que ela foi recebida por Deus, mas por ela viver de uma maneira perversa, os filhos da igreja, que são aqueles crentes verdadeiros, mas dentro dela também tem aqueles que não são crentes genuínos, eles são pessoas desfavorecidas, são pessoas promíscuas, são pessoas que não adoram a Deus verdadeiramente, porque eles nasceram através de uma mulher que era promíscua. O povo de Israel estava assim, vivendo em um contexto onde o povo de Deus estava tratando Deus como se ele fosse nada, como se ele fosse qualquer. Mas Deus, por misericórdia e por amor, vai até esse povo e o chama para o casamento. E diz, eu amo vocês. Vocês não têm nada de bom, mas eu amo vocês e vou casar com todos vocês. A demonstração da benignidade de Deus e do amor desse Deus. Capítulo 2, versículo 2 até o versículo 13, nós vamos perceber agora a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. E nesses versículos aqui, nesses 12 versículos, nós vamos perceber a clara evidência da punição que Deus vai afligir aquele povo. Deus demonstra no capítulo 1 como Oséias encontrou essa mulher prostituta. Agora no capítulo 2 ele mostra como Deus vai punir essa mulher por ter desobedecido mais uma vez a fidelidade de Deus. E o versículo 2, ele começa com repreensão para aqueles que eram filhos daquela mulher. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Para que ela se afaste, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Perceba, o que o povo de Israel estava fazendo aqui? Deus tinha dado prosperidade àquele povo. Vocês são meu povo e vocês têm um campo próspero. Cresce trigo diante de vocês, os vinhedos crescem, vocês têm uma plantação
fértil, e vocês agora atribuem tudo isso a outro Deus. Que Deus era esse? Baal. Eles ofertavam tudo aquilo que eles tinham de melhor para Baal e diziam: é Baal quem me deu isso. Foi Baal quem me deu isso. É Baal quem faz o trigo crescer, quem faz os vinhedos aumentarem, quem faz a água do rio correr. É Baal quem faz isso. Então eles pensam: espera aí, vamos voltar então para Baal. Já que Deus não responde da mesma forma que a gente quer a nossa oração, vamos voltar então a nossos ídolos. Era basicamente assim que uma mulher prostituta vivia nesse contexto, estava vivendo aqui nesse contexto com Oséias. Ela estava sentindo falta daquilo que seus amantes já davam, que não era algo real, era algo passageiro, porque era apenas por mero prazer. Mas ela estava sentindo falta daqueles pecados, porque aquele homem não estava dando tudo exatamente como ela queria. Ou seja, não estava agradando ao coração dela. E talvez, irmãos, o nosso coração esteja numa situação parecida, onde Deus nos elegeu, estamos agora em uma condição de eleitos por Deus, mas como Deus não está respondendo na mesma proporção do que nós pedimos, ou da forma que nós pedimos, sentimos falta do passado e do nosso pecado. Como o povo de Israel sentiu falta também do Egito, quando eles saíram daquela terra da escravidão. Eles pensaram, no meio do deserto: espera aí, no Egito era muito melhor, porque lá no Egito a gente tinha pelo menos pepinos, cebolas, poderíamos comer alguma coisa e tínhamos um pouco de água. Mas era a escravidão. E nós, muitas vezes, sentimos saudade do nosso passado, do nosso pecado, e vamos buscar o benefício e o prazer do nosso pecado passado. Assim como o povo de Israel estava vivendo. Deus tirou esse povo da escravidão, deu a eles uma nova vida, mas mesmo assim eles não se sentiam satisfeitos, como aquela mulher num ato de prostituição. Ela não queria apenas ter aquele homem para ser sua esposa. Ela queria voltar para os seus amantes. E ela fez isso. Ela voltou a se deitar com seus amantes e abandonou o seu marido. Ela abandonou aquele que era o seu único marido, aquele a quem ela deveria prestar amor e uma devoção de honra àquele homem, por ele ser um homem honrado. E ela atribui tudo aquilo que ela teve. Óleo, é o que diz o versículo 5. Lã, pão, água e as bebidas. Ela diz: tudo isso aqui, quem me dava eram os meus amantes. Espera aí, esse homem também supria aquela mulher. Esse homem também dava tudo àquela mulher. E qual a explicação a gente tem para isso? Qual a explicação nós temos hoje, por exemplo, para adultérios? Qual a explicação nós temos para isso? As pessoas tentam arrumar justificativas para adultérios, para prostituições, para fornicações, mas sempre a resposta é o pecado individual de cada um. É o pecado quem faz isso. Não tem uma explicação. Ah, é porque meu marido não me deu isso, porque meu marido não me deu aquilo, porque a minha esposa não me supre nisso e naquilo. Mas a resposta para isso é o pecado. É porque eu quero pecar. O nosso coração perverso sempre quer desobedecer a Deus. Sempre tem uma tendência pecaminosa no nosso coração. Os pais da igreja, na verdade, um pai da igreja, lá no começo da igreja primitiva, ele disse o seguinte, que o pecado é chamado de Deus matança. Aquilo que luta contra o ser e a essência de Deus. Se o pecado fosse tão forte quanto Deus é infinitamente forte, ele lutaria para acabar com Deus de igual para igual. E é esse pecado que está dentro e enraizado no coração de cada homem, de cada criatura que existe nesse mundo. Quase 8 bilhões de seres humanos no mundo. E dentro de cada um deles existe Deus matança. Essa tendência pecaminosa. E a justificativa para tantos pecados assim é somente uma. O coração está corrompido. E o povo de Israel, do mesmo jeito, com esse coração mau, um coração que mesmo tendo sido apontado por Deus como aquele que seria limpo e transformado, desobedece a Deus. Desobedece ao Senhor e volta para o seu passado pecaminoso. E o texto continua, irmãos, versículo 6. Olha o que ele nos diz, capítulo 2, versículo 6 de Oséias. Portanto, eis que eu a cercarei o seu caminho com espinhos. Levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ou seja, Deus iria cercá-la. Ela iria querer correr atrás de seus amantes, atrás daqueles homens para se prostituir novamente, mas Deus iria cercar e dizer: você não vai para lá. Você não vai voltar aos seus atos pecaminosos. Eu vou murar isso aqui. Vou colocar espinhos. Se você tentar fugir, você vai se cortar e vai se furar e seu sangue vai escorrer.
Eu vou levantar um muro para que você não caia, para que você não fuja da minha presença. Porque agora eu vou lhe mostrar o que você vai sofrer. O versículo 7, ele continua. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem fim, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Perceba, ela queria tanto voltar a seus atos pecaminosos que ela faz de tudo. Ela busca de um jeito, de outro jeito, ela tenta pecar aqui, tenta pecar dali, ela cria e constrói uma arquitetura para pecar, mas Deus não deixou. Deus a segurou, Deus a feriu, para mostrar para ela a condição que ela estava naquele momento. A condição perversa, perceba, irmãos. Qual é a explicação para querermos pecar? Não existe. Não existe explicação. O único motivo é, o nosso coração é desesperadamente corrompido. Como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá? Porque as pessoas vivem na impiedade. Porque a nossa família vive na impiedade. Porque nós, às vezes, nos entregamos a pecados. É porque o nosso coração é desesperadamente corrompido. E tentamos justificar até nisso e dizer assim, não, eu cometi tal pecado somente porque meu coração é pecaminoso e desesperadamente corrompido. E nos abraçamos nessa justificativa para cometermos todo tipo de pecado. Quando, na verdade, essa não é a conduta que o cristão deve ter. Não é a conduta da nossa vida. Mas perceba o texto continuando, versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O povo não estava mais consciente de que quem tinha dado trigo, vinho, óleo, dinheiro era Deus e não Baal. E ela pegou tudo isso que Deus tinha dado, esse povo de Israel, pegou tudo isso e ofereceu a Baal. Baal, tome aqui todo o meu tesouro. Ídolos, tome aqui toda a minha fortuna. Tome aquilo que é de melhor para mim, que eu ganhei de Deus. Tome para você. Essa é a correspondência que o povo de Deus muitas vezes tem para com Deus. Deus nos dá bênçãos, de modo geral, em todas as áreas da vida. Pode ser no casamento, pode ser financeiramente, pode ser no trabalho, com amigos, pode ser em qualquer lugar, mas a gente responde a Deus oferecendo ao pecado e aos ídolos do nosso coração. O nosso coração, como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ele fabrica ídolos todos os dias. Pela manhã tem um ídolo, pela tarde mais um ídolo e à noite outro. E nesse meio tempo, entre um ídolo e outro, aparecem mais ídolos ainda. Pode perceber qual é o seu ídolo. Faça uma introspecção antes da ceia. Qual é o seu ídolo? É o filho? É uma filha? É um marido? É uma esposa? É o dinheiro? É uma pessoa que lhe ofendeu? É aquele pecado que acusa sua consciência todos os dias? Você quer se livrar dele pelas suas próprias forças? Talvez seu ídolo seja a sua própria força. Quais são os seus ídolos? Eu ouvi de muitas pessoas o seguinte: meus filhos são prósperos, eles têm as suas formações acadêmicas, eles são pessoas boas, mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a pergunta deve ser feita: seu ídolo é esse? É ver que a sua família tem pessoas prósperas, mas que não amam o Senhor. É você ser alguém bom e não amar o Senhor. É você, de fato, entender que não resta, irmãos, esperança se não for em Deus, se não for no Senhor. Todos nós aqui somos pecadores. O pecado reside em nosso coração. Mas o que o texto nos adverte é uma coisa clara, que todo mundo tem essa tendência pecaminosa. Todo mundo tem a tendência de cometer os mesmos pecados. Davi matou um gigante e logo depois se deitou com uma mulher por causa de um olhar. Um homem que arrancou a cabeça de um gigante de quase 3 metros de altura, sendo franzino e pequeno, logo depois, por um olhar, pecou contra Deus. Todos nós temos a mesma potência de pecar como Davi. Assim como o povo de Israel, que mesmo sendo povo eleito e visível aos olhos de Deus, cometiam esses pecados. E o versículo continua, irmãos. Versículo 9. Portanto,
Tornar-me-ei, reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, todo o seu gozo, as festas da lua nova, os seus sábados, todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide, a sua figueira, de que ela diz: esta é a minha paga que me deram os meus amantes. Depois farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e ele se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Deus vai pegar aquela mulher e vai dizer: você não tem nada, eu vou tirar a sua roupa, eu vou tirar a sua lã, eu vou tirar a sua vinha, eu vou tirar tudo aquilo que você tem e deixar você literalmente sem nada, para você entender que você depende exclusivamente de mim, povo de Deus, povo de Israel. E será, irmãos, que é preciso Deus arrancar de nós tudo que nós temos para reconhecermos que dependemos dele, para reconhecermos que somos dele completamente, como nós lemos agora na pergunta do Catecismo Maior de Westminster. E o resumo dos 4 primeiros mandamentos é amar a Deus com toda a força, todo entendimento e todas as nossas vontades e faculdades. Será que é preciso Deus arrancar de nós a alegria que nós temos, as nossas roupas, ficarmos nus, envergonhados, para dizermos: não, agora sim eu reconheço que Deus é meu Deus? Será que é preciso chegar a esse extremo, como o povo de Israel chegou? Será que é preciso que nós percebamos que essas dores são necessárias para a nossa vida, para reconhecermos que temos um Deus amoroso? Porque Deus ameaçou o povo e queria tirar toda a sua alegria. Quando ele descreve aqui no versículo 9, dizendo que vai tirar toda a sua lã, e aqui no versículo 11, dizendo que vai fazer cessar a alegria dela, Deus quer dizer o seguinte: você tem esperança no dinheiro. E é verdade, quando a gente está com fome e a gente não sabe o que vai comer amanhã, é um desespero. No nosso coração brota aquele desespero. Infelizmente, brota aquela angústia. É pecado mesmo no nosso coração, de incredulidade. Mas às vezes você fica: mas como comer depois? Ali, não tenho dinheiro aqui. Mas quando o dinheiro vem, você se sente um pouco mais tranquilo. Porque parece que você repousou com segurança, porque tem uma quantidade financeira naquele momento. Pode ser R$ 50, mas você sabe que vai ter comida para depois. Mas nós, no íntimo, nós confiamos no dinheiro e não em Deus, na providência. Não confiamos no Deus em que deu isso aí para cada um de nós. Confiamos naquela cédula na nossa mão. Esse dinheiro que vai embora com o passar do tempo. E Deus diz: se você confia nisso, eu vou tirar isso de você. Ou até mesmo quando nós sentimos prazer, quando estamos em festas com parentes, com amigos, ou em locais agradáveis para cada um de nós. E cada um de nós sabemos os lugares melhores, que mais nos trazem felicidade. É um clube social. Você gosta de algum esporte. Eu conheci uma pessoa que amava vôlei. O ídolo dele era vôlei. E ele se converteu, mas ele idolatrava o vôlei. E ele mesmo que diz isso. Ele disse: Deus quebrou a minha perna, literalmente. Ele teve uma fratura na perna, a ponto de ele nunca mais poder jogar vôlei e praticar nenhum tipo de esporte que fizesse saltar. Ele hoje anda normalmente, mas ele não pode mais saltar. Deus quebrou a perna dele. Deus quebrou o seu ídolo. E assim era com o povo de Israel. Qual era a alegria daquele povo? As festas de lua nova. Todas as suas festas, os seus sábados, solenidades, Deus iria acabar com a alegria deles. Eu não quero ver vocês rindo. Não, mas nós somos teu povo, eu não quero ver vocês sorrindo. Não, mas nós temos riqueza, você não tem nada. Eu não quero ver a alegria de vocês. Fiquem introspectivos. Pensem no que vocês fizeram comigo. Eu vou castigar vocês. Vou tirar tudo de vocês. Seu bosque vai ser queimado. Seu trigo vai virar cinza. Tudo aquilo que você acha que é seu vai desaparecer como vento. Versículo 14, irmãos. Agora nós vemos a promessa de Deus de restauração a esse povo caído. Perceba que esse é um padrão na Escritura, onde Deus mostra o pecado do povo, promessa de restauração e a modificação desse povo em adoração a esse Deus. Isso começa no Éden,
O povo caindo, o povo virando escravo no Egito, o povo sendo liberto com a promessa de Canaã, e o povo em Canaã adorando a Deus. E esse padrão se repete, porque o coração do homem tem a mesma tendência pecaminosa, e sempre. O mesmo pecado que Adão cometeu é o pecado que nós cometemos hoje. O pecado que Abraão cometeu mentindo é o pecado que nós cometemos hoje. Os pecados que vemos na Escritura, o pecado de Acã, é o pecado que nós cometemos hoje. Os nossos pecados, eles são como demônios que nos perseguem todos os dias da nossa vida. Mas agora vemos a promessa de Deus. Mesmo Deus ameaçando condenar esse povo, imagine aquela mulher que está com aquele homem, que é um homem honrado. Recebeu todas as ameaças daquele homem. Eu vou tirar tudo de você, você não vai ser mais minha esposa. Você não vai ter mais nada. Nada dessa honra que você acha que tem, você vai ter mais. Pense no que você fez. Mas esse mesmo homem, por amor, depois de um tempo, chega para aquela mulher e diz, versículo 14, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei diretamente ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Perceba que no versículo 14 ele diz, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. O que é isso, irmãos? A atração é semelhante a um homem que, apaixonado por aquela jovem, ele corteja seu coração e promete para ela todas as alegrias da vida de um matrimônio. Ele olha para aquela mulher como sendo a única mulher da sua vida e corteja seu coração. Essa é a linguagem no hebraico do profeta Oséias. De Deus indo até um povo e cortejando mais uma vez seu coração e falando diretamente ao seu coração e falando, eu amo você. Eu vou atrair você para o deserto, que é o lugar onde você não vai ter nada. Mas é lá onde você não tem nada que você vai ver que eu sou o seu tudo. Lá onde você não tem alegria, você vai ver que eu sou a sua alegria. Lá onde você não tem luz, você vai ver que eu sou a sua luz. Onde você tem tristeza, eu sou a alegria. Onde você tem trevas, eu sou luz. Onde você tem pobreza, eu sou a riqueza. Onde você tem negridão, eu sou a clareza da sua vida. Onde você tem dor, eu lhe trago o livramento. Eu sou o seu tudo. Ele diz, eu vou falar ao seu coração. Ele diz assim ainda, versículo 15, e lhe darei dali, no deserto, novamente as suas vinhas, ou seja, vou restaurar tudo aquilo que você tinha perdido por mim. Eu tirei de você as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Essas duas expressões, esses dois textos, vinhas, vou dar as suas vinhas e o vale de Acor, são duas promessas que são maravilhosas, irmãos. Assim como todas as promessas de Deus. E o que elas significam? As vinhas aqui representam a alegria do Evangelho. Percebam que no Novo Testamento, o vinho é sinal de alegria. Em João capítulo 2, Cristo transforma a água em vinho e o povo fica alegre. O vinho é sinônimo de alegria. E aqui, nesse momento, os vinhedos representam a alegria que ela vai ter na esperança da sua salvação. Ou seja, eu vou restaurar as suas vinhas, eu vou restaurar a sua alegria na promessa do futuro, na promessa do Evangelho que vai vir, daquele Cristo, o Messias, que vai vir para regenerar o seu coração de vez, e você não terá mais vontade de pecar contra mim. O seu coração será modificado. E se você pecar, o seu coração e a sua consciência será como um chicote. Porque essa é a condição do cristão. Ou ele é um freio, ou é um chicote. O cristão não ama pecar e não vive pecando. E eu vou lhe dar as suas vinhas. E ele agora completa com outra promessa. O vale de Acor. Por porta de esperança. Se os irmãos abrirem Josué capítulo 6 e capítulo 7, vão ver a narrativa de um homem, Acã. Acã, naquele momento, estava desobedecendo a Deus por pegar utensílios de um povo ímpio e colocando dentro das tendas do povo de Israel. E Deus começa a punir o povo inteiro. Todo o povo de Deus é punido por o pecado de um homem. Isso demonstra que o pecado de uma pessoa no meio do povo de Deus afeta todo o povo de Deus. Toda a igreja é afetada por o pecado de uma pessoa dentro do arraial do povo de Deus. E Acã esconde seu pecado, seu ouro, e então, o que Deus faz? Começa a punir todas as pessoas do povo de Israel. E o povo começa a perguntar, por que estamos assim?
Por que Deus está nos punindo? Por que Deus está nos afligindo com dores, com doenças e com a sorte de problemas? Então, Josué, como intercessor, vai até Deus e pergunta a Deus o que está acontecendo. E Deus responde: alguém no meio de vocês escondeu utensílios perversos. Alguém no meio de vocês está escondendo o pecado. Ele não quer expor para vocês. Ele não quer expor para o arraial. Ele está escondendo aquele pecado de estimação no coração dele. Que está dentro da sua casa. Que era qual? A idolatria de Acã, que era o ouro. Satanás tem diversos artifícios e ele sabe qual a tentação que cada um de nós mais sofre. Ele sabia que a tentação de Acã era o ouro. Assim como de Judas também era uma bolsa de couro. Era o ouro também. Era o dinheiro. Ele sabia que a tentação de Noé era vinho. Por isso que Noé se embriagou. Ele sabia que a tentação de Davi era a cobiça pelos olhos. Ele aproveitou uma oportunidade de ócio de Davi para que ele pudesse pecar. E nós achamos que Satanás não sabe os nossos maiores pecados e lidamos com maior dificuldade. E talvez, irmãos, nós aparentemente não temos demonstração de pecado, porque nós só vemos a pele, o rosto e a roupa dos outros. Mas se nós olharmos realmente que nós somos, vamos ver a quantidade absurda de pecados que temos. Se formos escrever em um caderno, vai dar tanta página, que vai virar um rolo enorme que não passará nem na ponte do Pina. A quantidade de pecados que temos cometido contra Deus. Todos vocês, todo o povo de Deus, peca contra Deus. Mas esse vale de Jacó foi o lugar onde Acã foi morto, apedrejado. Acã foi morto, apedrejado por conta do seu pecado. E Deus disse: procure esse homem no meio de vocês. Chame todas as tribos. Depois, dentro de uma tal tribo, vai ter alguém lá. E Deus foi afunilando, perseguindo o pecado daquele homem. E Deus o achou. Acã. Josué perguntou: por que você fez isso? Ó homem, por que você pecou contra Deus? E ele reconheceu seu pecado. Qual foi a consequência? Ele foi levado para fora do arraial, apedrejado. Esse lugar, fora do arraial, era chamado de Vale de Jacó. E é esse lugar que o profeta Oséias está dizendo para vocês, para mim, para o povo de Deus. Essa é a esperança que vocês vão ter. O Vale de Jacó. Que é a mortificação do nosso pecado. Vocês vão ter a alegria restaurada, mas também a mortificação dos pecados. Percebam, irmãos, tem promessa melhor do que essa, melhor do que prosperidade financeira, melhor do que uma vida feliz nesse mundo, melhor do que filho prosperar, eu prosperar, você prosperar, melhor do que o casamento, melhor do que dinheiro, melhor do que alegrias e contentamento na criação. Tem promessa melhor do que essa, do que a alegria no Evangelho, na salvação, e a alegria por saber que eu vou poder lutar contra meus pecados. Irmãos, se o nosso coração não repousa nessas duas alegrias, pode esquecer todo o resto, porque nós não somos cristãos. Se nossa alegria não repousa no fato de que nós somos salvos e no fato de que nós temos a oportunidade de mortificar nossos pecados, nós não somos cristãos. Porque a nossa esperança e alegria repousa em coisas efêmeras, passageiras, coisas que aparecem e vão embora. São as cédulas que eu conto, são as pessoas que eu me alegro, são as festas que eu vou, é o trabalho que eu faço, é a minha rotina, disciplina. São tantas coisas desse mundo, mas a alegria do Evangelho foi embora. Não podemos ser assim, irmão. Não podemos agir em conformidade como esse povo do Antigo Testamento estava vivendo, olhando para Deus como se ele fosse um mero espectador. Tem uma crença que é muito ensinada na faculdade, chamada de deísmo. O que é o deísmo? Deus criou tudo, deu uma corda e botou para andar. E ele não interfere mais na criação. Ele não fala com ninguém, não escuta mais ninguém. Ele está longe. Ele criou as coisas, deu uma corda e foi embora. É assim que muitos cristãos aparentemente têm vivido. Deus está tão longe de mim, tão longe, que agora eu olho para tudo isso. Deus colocou aqui e aproveito com a maior alegria. E a alegria do Evangelho, onde é que ela está? Longe. E o desejo de mortificar o pecado, onde é que ele está? Longe. E as pessoas que nos vêm exortar pelos nossos pecados, elas fazem parte dessa promessa. Porque elas nos advertem. Vocês pecaram.
E mesmo que seja algo confrontador e doloroso, ainda assim é benéfico. Irmãos, por mais que a intenção de algumas pessoas seja ruim, ainda assim é benéfico, porque nos traz benefício. E, queridos irmãos, em último lugar, nós podemos ver aqui a restauração dessa alegria de forma completa. Versículo 21 e versículo 23. Venham comigo. Capítulo 2, versículo 21 e 23. Naquele dia eu serei obsequioso, desejoso, diz o Senhor. Desejoso aos céus e estes da terra, ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a de Israel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és meu povo. Ela dirá, tu és o meu Deus. O que isso significa, irmãos? Uma transformação completa, e uma alegria completa. Aquilo que era ruim, agora virou algo bom. Aquilo que era triste, agora virou alegria. Deus prometeu a restauração, cumprirá a restauração, e nesse dia de restauração, a alegria será plena dentro de nós. O coração do povo de Deus será plenamente estabelecido. O coração do povo de Deus será plenamente feliz, porque vai saber que, de fato, esse Deus cumpriu a promessa e ele preenche a alegria nos seus corações. Ele preenche a alegria no coração de cada um de vocês. Então, irmãos, que essa promessa seja plena nesses corações. A alegria do Evangelho, que essa alegria seja repleta de bênçãos e de oportunidades para mortificarmos o nosso pecado. Que essa profecia esteja diante de cada um de nós. A oportunidade de se alegrar no Evangelho todos os dias e a oportunidade de mortificar nossos pecados todos os dias. E não agirmos como o povo de Israel, mesmo sendo o povo eleito, mas pecando contra Deus rotineiramente e voltando aos nossos ídolos. Porque agora temos um amado, que é o amado da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos, e nos ilumine para amarmos esse Deus tão maravilhoso que é o nosso Senhor. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. E mais uma vez, Pai, nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos o nosso pecado. Nós sempre recordamos aqueles melhores momentos onde vimos o Senhor a primeira vez. Que o Senhor nos converteu e por algum motivo nós acabamos te abandonando, mas pela tua graça e a tua misericórdia o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Deus, obrigado, Pai. Graças te damos pela salvação, pela alegria da salvação e pelo lugar onde nós podemos mortificar os nossos pecados. Nos ajude a sermos crentes sinceros a cada dia e a te amar a cada momento, Pai. Nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.